Graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Eu queria compartilhar um versículo de Mateus, capítulo 13, capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, só até aqui, tá? O sal na época de Jesus, o sal vinha frequentemente do Mar Vermelho ou de depósitos minerais próximos e era impuro. Ele não era apenas cloreto de sódio, mas também uma mistura de cloreto de sódio, magnésio, potássio e sulfato de cálcio. Por causa das impurezas, esse sal ficasse exposto à umidade, chuva ou condensação, o cloreto de sódio se dissolvia, restando apenas o restante do material. Esse resto parecia sal, mas não tinha mais sabor e deixava de cumprir seu propósito, conservar os alimentos. Daí a frase de Jesus: sal se tornar insípido. Nós sabemos o seguinte: quando Jesus fala aqui que quando o discípulo não se torna insípido, não servirá para nada a não ser pisado, é que o sal naquela época, quando ele não tinha mais valor, quando perdia o sódio, né, ficava só aquele material que não servia mais para nada. Naquela época não existia asfalto, então as pessoas, para fazer os caminhos entre uma plantação e outra, eles faziam com pedra, eles colocavam uma pedra uma pertinho da outra, e esse sal que não tinha mais valor, ele era jogado entre as pedras para evitar que nascesse mato ali, entendeu? Então o que Jesus estava falando é o seguinte: que os discípulos deles, ele sabia que eram os discípulos que tinha vindo com outros pensamentos, com formação errada, entendeu? Jesus estava colocando uma nova vida neles, um novo entendimento neles. Mas se eles não tomassem cuidado, as impurezas que ele trazia da vida deles podiam interferir na vida deles atuais, entendeu? Então, se eles não tomassem cuidado, eles iam dar valor ao que ele recebeu antes e não ao que Jesus estava colocando nele. Aí eles não serviriam mais para nada. A diferença do sal de antigamente e o sal de hoje é que o sal hoje ele é industrializado, refinado, ele chega a ser um pouquinho mais de 90% de cloreto de sódio, entendeu? A diferença entre os discípulos de Jesus naquela época e a gente é justamente essa. Nós hoje somos um povo que nós temos internet, temos livro, temos pastores. Quer dizer, pastores, a gente precisa tomar cuidado com alguns pastores, que também está escrito que haverá um tempo que chegará uns profetas que ignorarão até os eleitos, entendeu? Então a gente tem que, quando vir um pastor falar, tomar cuidado se ele está falando, pregando à luz da Bíblia, entendeu? E além do mais, a gente temos a Bíblia em nossas mãos, que na época, por muito tempo, os discípulos, os cristãos não tinham essa Bíblia. Hoje nós temos essa Bíblia na mão. Então nós somos esse sal refinado, entendeu? Mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não perca esse verdadeiro sentido do Evangelho em nossa vida, tá bom? Eu até fui fazer uma pesquisa de um livro aqui, que está escrito assim, ó, meus irmãos. Há ainda algumas explicações interessantes relacionadas à figura do sal como representante dos discípulos da Igreja de Cristo, que merecem ser mencionadas. Em primeiro lugar,
O sal nunca é o alimento. Ele existe apenas para destacá-lo. Do mesmo modo, nós não somos, nós não somos o alimento. O alimento é Cristo. A nossa função é apenas de colocá-lo em destaque. Desculpe. Segundo, a presença excessiva ou ausência considerável do sal compromete em uma refeição a reputação do alimento. Imagine, por exemplo, alguém degustando um peixe que é muito conhecido, mas mal temperado. Certamente as pessoas logo poderão colocar em questionamento se aquele peixe é bom mesmo, caso nunca tivesse experimentado. Assim também acontece quando alguém que nunca conheceu a Cristo conhece um cristão. Se falharmos na missão de apresentarmos corretamente a vida de Cristo em nós, ou se excedermos a nossa medida, a medida de nós mesmos, poderemos comprometer a impressão que a pessoa terão do Evangelho por causa de nós. Por fim, há uma similaridade muito interessante entre o sal e o efeito que os discípulos de Jesus devem produzir no mundo. O sal provoca a sede, assim também devemos produzir no mundo em que vivemos a sede necessária para que as pessoas se interessem através de nós a beber da água que bebemos, a saber, Cristo Jesus, a água da vida, tá bom? Então, fica muito claro que o que Jesus estava falando para o Evangelho, para os discípulos dele, e o que a gente precisa ter na nossa mente, que a gente precisa dar sabor à vida das pessoas através do Evangelho, entendeu? E nunca querer ultrapassar aos nossos limites, porque o alimento é Jesus Cristo. Nós temos só que apresentá-lo com a nossa vida, tá bom? Outra coisa também é que a gente precisa ter muito inteligência para saber quando as pessoas estão falando verdadeiramente de Cristo, ou do Evangelho, à luz da Bíblia, ou se estão nos enganando, entendeu? Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter em mão sempre a Bíblia, sempre estar lendo a Bíblia e verificando as coisas que as pessoas falam de acordo com o que está na Bíblia, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a você, a minha família, e a você também, a sua família também, que a gente tenha um final de semana abençoado na presença do Espírito Santo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz.